Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra de suma relevância e de bastante importância que vai edificar a sua fé e fortalecer as suas convicções em Deus e alinhar o seu coração na palavra e pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E para isto eu quero usar como texto áureo um texto aqui do livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. A partir desse texto, nós vamos criar aqui uma narrativa para que nós possamos versar a mensagem. Amém? Então, vamos ler. Convido você que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Nós vamos ler o versículo de número 1 ao 10 do capítulo de número 6. Amém. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, e tocou minha boca com brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. E ele então disse: vai, diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta e nem seja curado. Amém? Glória a Deus. Oremos, meus amados. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, te pedimos neste momento a tua luz. Ó Pai, aplica a tua palavra mediante o teu Espírito Santo em nossos corações, e que nós venhamos, Senhor, sair daqui edificado pelo poder da tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante do livro do profeta Isaías, conhecido dentro do âmbito teológico como o profeta messiânico, pois dentro da tratativa, da narrativa de todo o livro de Isaías, há muitas profecias detalhadas sobre a vinda de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, sobre o seu ministério e a eficácia do seu ministério. Então, quando nós observamos o livro de Isaías, desde o capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele traz uma exortação ao povo de Israel, ao povo que havia se desviado do caminho do Senhor.
embora estivesse cultuando ao Senhor. Porque no capítulo de número 1, a palavra de Deus diz aqui que Deus estava já aborrecido com o culto litúrgico do seu povo, porque o culto que eles estavam prestando ao Senhor não era acompanhado de um coração perfeito, um coração reto, um coração temente, um coração que temia ao Senhor e que centralizava o coração de Deus. Porém, quando o profeta Isaías, no capítulo de número 1, ele começa a trazer a palavra revelada de Deus, manifestando ao povo que Deus estava aborrecendo os seus cultos. E a palavra de Deus diz: se o Senhor pergunta, para quem me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil para mim. É incenso abominável, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, o povo, embora cultuando ao Senhor, embora sacrificando ao Senhor, estava vivendo o apogeu, estava no ápice da apostasia, um desvio no seu coração, embora ele estivesse dentro da casa de Deus, cultuando ao Senhor. E o Senhor exorta mediante ao profeta Isaías. E no versículo 16, a palavra de Deus diz: lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras mais, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como lã. Se estiverdes pronto a ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis destruído pela espada, pois a boca do Senhor falou. Então o povo estava desviado, o povo estava vivendo um momento da sua vida com Deus, totalmente em apatia espiritual. Porém, o profeta Jeremias, que já estava recebendo palavras proféticas, de exortações, de promessa de juízo da parte de Deus, caso o povo não se aliasse com os propósitos, com a palavra de Deus novamente, a palavra de Deus traz aqui a narrativa que o profeta Isaías, nas suas palavras direcionadas ao povo, era: ai de vós, principalmente aqui no capítulo de número 5. Entre o capítulo 6, capítulo 1 ao capítulo 5, a palavra do profeta era: ai de vós, se não vejamos, ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, que transforma trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce, doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são fortes para beber vinho e valente para misturar bebida forte. Então a palavra do profeta era: ai de vós. Nunca ele colocava-se no meio. Sempre era uma palavra direcionada para o povo. Ai de vós. Até que, no ano em que morreu o rei Osias, o profeta Isaías foi ao templo e teve uma revelação, uma visão, uma experiência profunda com Deus. E aqui agora, em vez de ele dizer ai de vós, agora ele dá um grito e diz: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram
o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, quando nós temos um encontro com Deus, um encontro profundo, um encontro verdadeiro, nós começamos a tirar o olhar do pecado dos outros e começamos a olhar para os nossos próprios pecados. Isso não significa dizer que nós vamos passar pano quente naqueles que estão errados. Não, nós vamos exortar o que está errado, porém de uma forma com amor, entendendo que nós também somos pecador. Então, no cenário em que Isaías estava vivendo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve essa experiência com Deus. E quem foi este rei? Do porquê este rei morreu? Quando nós nos reportamos para 2 Crônicas, capítulo de número 25 e 26, traz ali uma narrativa sobre quem é o rei Uzias e o seu pai, Amazias. Amazias começou o seu governo em Judá com 25 anos, ele fez tudo que era correto diante do Senhor, porém não com integridade de coração, não com inteireza de coração. E a Bíblia traz a narrativa que em determinado momento ele aluga um exército de 100 mil homens. E Deus levanta um profeta e o exorta. E ele pergunta o que fará do que foi pago a este exército. O profeta disse: Deus tem muito mais para te dar. E após isso ele vai e enfrenta em batalha os filhos de Seis. E a palavra de Deus diz que logo no início do combate ele mata 10 mil homens, captura 10 mil e leva até o rei e lança do precipício vivo esses homens, e ali foram mortos. E a palavra de Deus diz que após ele vencer esse povo, ele pegou os deuses desse povo e levou para si e se prostrou diante e adorou. Por isso a ira de Deus se levantou, Deus torna novamente chamar um profeta e exortá-lo, porém ele repreendeu o profeta se calou após ter entregado tudo aquilo que Deus havia ordenado, porque profeta não deve se calar quando Deus manda ele falar. Quando Deus manda o profeta falar, o profeta precisa entregar, ainda que seja contra a vontade do homem, o profeta precisa se manifestar em obediência a Deus e entregar tudo aquilo que o Senhor ordenou que o profeta falasse. E a palavra de Deus diz que o rei não aceitou, o rei Amazias não aceita a repreensão do profeta, e com isso ele se ensoberbece, Deus se afasta dele, ele convida o rei de Israel, Jeoás, para um combate, e ali ele é derrotado, ele é preso, e após a sua prisão, o tempo se passa. Houve uma conspiração contra o rei Amazias e Amazias é morto. Ele sofre um atentado, foge, porém os seus opositores perseguem ele, matou ele no meio do caminho que ele estava, para onde ele estava fugindo, colocou sobre o cavalo e trouxe e enterrou aonde os seus antepassados haviam sido enterrados. E a palavra de Deus diz que após a morte do rei Amazias, o rei, seu filho Uzias, com 16 anos, assume o governo em seu lugar. E a palavra de Deus diz que ele reinou sobre o reino de Judá por 52 anos. Ele fez tudo o que era correto diante do Senhor, diferente do seu pai Amazias, ele fez com inteireza, com integridade de coração. E a palavra de Deus diz que Deus foi com ele tudo quanto ele fez, porque o sumo sacerdote Zacarias instruiu ele no caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus deu vitória ao rei Uzias sobre os filisteus, e ele construiu cidade na terra dos filisteus. O Senhor deu vitórias sobre os árabes, sobre os meunitas, amonitas, e ele foi bem sucedido. O rei Uzias amava a agricultura, e a palavra de Deus diz que ele tinha muitas vieiras, e ele era um amante, amava a agricultura, e tinha várias vias, e vários funcionários, tinha muitos gados, e tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. E ele tinha um exército de mais de 300 mil homens, treinado, capacitado, aprimorado, pronto para o combate. E a Bíblia diz que quando Amazias, Deus começou a levantá-lo, honrá-lo, a Bíblia diz que o homem foi engrandecido de tal maneira que a sua fama chegou às portas do Egito,
e, em outras palavras, o rei do Egito ficou da porta do seu governo, da sua terra para dentro, porque passando daí, o rei Osias era quem mandava, quem governava. E a palavra de Deus diz que no ápice, no apogeu do seu governo, o rei Osias se ensoberbeceu, ficou vaidoso e por causa disso ele caiu em ruína. Ele entrou no santuário do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Porém, Azarias, o sumo sacerdote, com 80 sacerdotes da parte de Deus, homens corajosos, foi atrás dele e o repreendeu. Quando ele foi repreendido por estar ali, pois não cabia a ele oferecer incenso no altar do incenso, porque essa função somente era liberado por Deus e ordenado para aqueles que faziam parte da ordem do sacerdote de Arão. E a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote diz: isso não te compete, isso não te honrará diante de Deus. Porém, ao ouvir esta repreensão, o rei Osias se indignou. E quando ele se indignou, estava com incenso na mão para queimar o incenso, a palavra de Deus diz que Deus o feriu. A ira de Deus veio sobre ele e Deus feriu ele com lepra na testa. Ou seja, envergonhando o rei. Quando o sumo sacerdote Azarias, com os 80 sacerdotes, viu que ele havia sido ferido por causa da santidade de Deus, porque ele quebrou um mandamento de Deus, uma ordem da lei de Deus, a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote, com os 80, tirou ele depressa para fora. E ele saiu. Porém, ele estava leproso. E esta enfermidade, esta doença da lepra, na época do rei Osias, na época do profeta Isaías, não tinha cura através da medicina, a não ser que fosse mediante a uma intervenção divina, através de uma cura divina. E a palavra de Deus diz que o rei Osias foi destituído do templo, o rei Osias também não mais governou porque era leproso, e a palavra de Deus diz que seu filho Jotão assume o governo em seu lugar. E a palavra de Deus diz que o final da vida de Osias, do rei Osias, foi em um lugar isolado, uma casa isolada, porque era leproso, e no final da sua vida ele morreu e recolhido junto aos seus antepassados. Então, no ano em que este rei morreu, o profeta Isaías estava bastante abatido, estava triste, porque, segundo a tradição, o profeta Isaías era primo do rei Osias e capelão do seu governo. Porém, a palavra de Deus diz que no ano em que morreu o rei Osias, ele teve uma experiência com Deus. O profeta que vivia dizendo: ai de vós, pecadores, ai de vós que está desviado, ai de vós que está cultuando ao Senhor somente com lábios, mas o coração está longe de Deus. Agora o profeta, no ano que morreu o seu rei terreno, o humano, ele tem agora uma experiência profunda com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Deus dos deuses. E quando ele está aqui neste cenário caótico de tristeza, ele é impactado por uma experiência do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e Deus dos deuses. E ele traz aqui a narrativa no versículo 1 em diante, dizendo: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Então, quando Isaías está entristecido por causa da realidade que ele estava vivendo, a perda de um rei, agora ele tem uma oportunidade, ele tem uma experiência de ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, aquele que era e que é e que há de vir em glória. Agora Isaías está num cenário de tristeza, mas Isaías, num cenário de tristeza, não foi um empecilho para que Deus impactasse o coração de Isaías. Isaías tem uma experiência profunda, porque até então Isaías recebia
revelações. Mas aqui no capítulo 6, Isaías recebe um chamado da parte de Deus para ser profeta, o seu chamado ministerial. E aqui Isaías é impactado. E agora aquele que vivia dizendo, ai de vós, agora ele está sendo impactado e agora os seus olhos estão sendo descortinados para que ele visse a sua condição diante de Deus. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz distinção. Deus faz distinção de comportamento, mas de pessoas não. E a palavra de Deus diz que quando Isaías vê a glória de Deus, os serafins sobre o Senhor cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías ele se impacta com isto, Isaías ele é tocado por isto e agora ele dá um grito, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Se não vejamos, então disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porque, meus amados, quando nós de fato temos uma experiência com Deus genuína, nós somos impactados, nós vemos quão pecador nós somos, nós vemos a nossa condição diante de Deus, que não é diferente daquele que vive na prática do pecado. E nós começamos a olhar para dentro de nós e ver a nossa pecaminosidade, a nossa vida que está enredada e afastada de Deus. E a semelhança do profeta Isaías, que quando tem esta experiência, que ele vê o Senhor, a glória de Deus, que dentro do templo, a aba do manto do Senhor, da glória do Senhor, enchia todo o templo. Agora Isaías, ele olha para si e diz, eu estou perdido porque eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Então, quando nós somos impactados pelo poder da glória de Deus, é assim que nós agimos. Quando Deus nunca se manifesta a alguém para que esta pessoa se torne soberbo, quando alguém de fato tem uma experiência com Deus, esta pessoa ela se torna humilde. E quando nós nos reportamos na palavra de Deus, todos aqueles que teve um encontro com Deus nunca caía para trás, sempre caía de rosto no chão, reverenciando a glória de Deus. Hoje em dia nós vemos um cai-cai, pessoas caindo para trás. Nunca é bíblico isto, isso é somente sentimentalismo, emocionalismo, porque as experiências bíblicas, quando alguém é impactado pela glória de Deus, esta pessoa cai numa posição de reverência ao Deus soberano, aquele que é transcendente, aquele que é imanente, aquele que é e que era e que há de vir em glória. Amém? Glória a Deus. Quando nós observamos, quando o profeta Isaías, ele olha para tudo isto, para a visão que ele está tendo, seus olhos descortinados, em vez dele se soberbecer, ele se humilhou, porque soberbo ele estava quando dizia, ai de vós pecadores. Não, quando nós vemos alguém em pecado, alguém desviado, nós precisamos se exortar, nós precisamos entregar sim aquilo que Deus está mandando, mas nós precisamos levar em consideração que nós também somos pecadores, e que o fato de Deus estar nos usando, o fato de Deus estar nos qualificando, nos capacitando, isso não é carta branca para que nós venhamos viver uma vida soberba. Nós precisamos viver uma vida de humildade, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Então, quando Isaías ele vê a glória de Deus, quando ele tem um encontro com Deus num cenário de luto, ele é impactado, ele é convencido, ele é mostrado pela sua própria experiência que ele não era diferente dos demais, ele também era pecador, porque ele diz, aqui na palavra de Deus está escrito, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías agora que dizia, ai de vós, agora está dizendo, eu sou também homem de lábios impuros, pois eu habito no meio de um povo de puros lábios. Porém, a palavra de Deus diz que um dos serafins fala com ele. Se não vejamos, então um dos serafins voou até mim,
trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Então o serafim voa com a brasa e toca os lábios dele, ou seja, purificando dos seus pecados. Agora, depois desta experiência de ser perdoado, de ser santificado, qualificado para o ministério, agora Isaías está pronto para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Se não, vejamos, aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Então, Isaías teve a experiência, foi purificado, ouviu a voz do Senhor e o convite. E aqui fica tem um debate dentro da cadeia teológica, porque alguns dizem que não define se foi de fato Deus que chama Isaías ou foi Isaías que se ofereceu para ir. Independentemente se foi Deus que o chamou, que nós sabemos que Deus o chamou, ou se foi Isaías que se ofereceu, nós podemos aqui, através do texto, compreender e interpretar que houve um convite, sim, da parte de Deus, mas houve uma interação, uma resposta de reciprocidade de Isaías ao chamado que Deus estava propondo a ele, que estava fazendo para ele. Porque a palavra de Deus diz, ele então disse: vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, e nem seja curado. Então, este homem, Isaías, é impactado pela experiência que teve com Deus. E a palavra de Deus diz que Deus entrega a mensagem para ele, uma mensagem dura, que através desta mensagem, por causa da dureza do coração do povo, ele seria mais ainda endurecido. A palavra de Deus diz que agora Isaías está se preocupando com o povo. Isaías agora está perguntando: até quando, Senhor, isto há de acontecer? E Deus diz para ele: até as cidades ficar desérticas, até que fique pura, sem ninguém, se não vejamos. Então eu disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebito e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixa o toco, a santa semente e o seu tronco. Então a palavra, a mensagem é uma palavra de juízo, uma palavra de punição por causa da desobediência, da idolatria do coração do povo, porque o povo havia se pervertido. Amém? Então eu quero falar com você sobre quebrantamento, porque sem quebrantamento nós não podemos viver o avivamento. O quebrantamento vem quando há arrependimento. E quando há arrependimento, há avivamento. E a partir desse texto do profeta Isaías, Isaías significa o Senhor é salvação. Isaías viveu entre 680 a 700, a estimativa aí da data que o profeta viveu antes de Cristo. Diverge essa data em alguns âmbitos teológicos. Mas aqui é só um ponto de coluna para fundamentar esta palavra. Então, Isaías, que significa o Senhor é salvação. A história conta que seu ministério perpassa 4 reinados e ele foi morto pelo rei Manassés, segundo a história conta. Então, meus amados, eu quero falar com vocês sobre quebrantamento. O título da mensagem é Tempo de Quebrantamento.
Porque para viver quebrantamento, haja visto que é preciso arrependimento. Porque sem arrependimento, o nosso culto se torna formal, as nossas liturgias se tornam apáticas. Aos olhos e aos ouvidos de Deus, nunca houve na história do povo de Deus quebrantamento, avivamento, sem que antes houvesse arrependimento. A semelhança de, aqui dentro do contexto histórico deste livro profético, do profeta Isaías, Deus chama o povo ao arrependimento, para que eles lavassem, se abandonassem as suas obras más. Porque Deus disse, se vocês praticarem a justiça, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como lã. Então, quando há um posicionamento da nossa parte ao convite de Deus ao arrependimento, há quebrantamento e consecutivo o avivamento. Como Isaías viveu seu avivamento pessoal, um avivamento pessoal na sua vida, mesmo diante de um cenário de luto, mesmo diante de uma nação que estava pervertida, o seu coração, ainda que estivesse cultuando ao Senhor, o povo estava desviado. Então, para que haja de fato avivamento, para que haja quebrantamento, haja visto que é preciso arrependimento. Quando nós nos reportamos para o período interbíblico, em que houve um silêncio profético, a palavra de Deus traz a narrativa que Deus passa 400 anos em silêncio, esse período chamado interbíblico. E o Senhor se cala por 400 anos, mas após 400 anos, Deus ele quebra o silêncio, não no templo de Jerusalém, mas no deserto da Judéia, com um clamor, mediante o profeta João o Batista, ou seja, aquele que batiza, o último profeta que fecha a antiga aliança e abre o neotestamentário. E o clamor de Deus mediante o profeta é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 2, está escrito esta narrativa. Então, para que haja quebrantamento, é preciso arrependimento, para que venha avivamento. Quando Deus silencia 400 anos, que ele quebra o seu silêncio mediante o profeta João Batista, a mensagem era um convite de arrependimento, para que o povo se arrependesse. E João começa a pregar em um cenário parecido com o do profeta Isaías, que ele estava vivendo, e a Bíblia diz que no 5º ano do reinado de César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia, e de Traconites e Lisânias, governante de Abilene. Anás e Caifás era sumo sacerdote. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Então, a corrupção no tempo do João Batista estava grande. Segundo a lei de Deus, a ordenança de Deus, quando institui o ministério sacerdotal da antiga aliança, era permitido um sumo sacerdote por vez. Porém, quando nós olhamos dentro do contexto histórico, bíblico, a palavra de Deus diz que havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então, foi nesse cenário pervertido, em declínio espiritual, o declínio espiritual da nação de Israel, é que Deus quebrou o silêncio, não no templo, mediante a esse sacerdócio corrompido, mas mediante a um profeta que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e vestia assim de pele de camelo. Deus não foi no palácio falar sua palavra, revelar sua palavra. Deus não revelou no templo, porque onde há corrupção, aonde há perversão da justiça, aí o Espírito de Deus não habita. Aí o Espírito de Deus não se move, se torna um culto apático, uma liturgia formal, somente a centralidade do homem. Mas a palavra de Deus diz que 400 anos de silêncio de profético,
Deus quebra o silêncio no deserto. E a palavra de Deus diz que a mensagem era: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Porque sem arrependimento não há quebrantamento. Sem quebrantamento não há avivamento. Para viver avivamento é preciso arrependimento. Porque ninguém pode mergulhar nas profundezas do coração de Deus, nos oceanos do Espírito Santo de Deus, sendo conduzido, sendo guiado por Ele, sem que esta pessoa tenha uma vida de arrependimento, sem que essa pessoa se posicione diante de Deus, reconhecendo seus pecados. Porque quando nós reconhecemos nossos pecados, como o profeta Isaías, a brasa natenaz para purificar nossos lábios, para purificar as nossas vidas, para que nós possamos agir de forma que agrada o coração de Deus. Então é num cenário de perversão, é num cenário em que os governantes eram pervertidos o direito do humilde, do pobre, da viúva, é que Deus se manifesta não no templo, não no palácio, mas mediante ao profeta João Batista no deserto. E a palavra de Deus diz que ele percorreu por toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. E a palavra de Deus diz que o cenário em que ele estava inserido era semelhante ao que Isaías estava vivendo. Um cenário de perversão, um cenário de corrupção, tanto político, tanto espiritual. Um cenário em que as pessoas haviam perdido o temor do Senhor. Um cenário onde as pessoas estavam fazendo da casa do Senhor um átrio de assaltantes. Os governantes eram pervertidos, não temia Deus. É neste tempo que Deus ele quebra o seu silêncio. 400 anos neste período interbíblico. Deus ele quebrou o silêncio. Talvez você está aí vivendo situações difíceis, vivendo um momento de silêncio de Deus na sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. A sua luta, o cenário que você está vivendo, não é um empecilho para que Deus fale com você. Deus ele tem um tempo, e no tempo dele ele vai quebrar o silêncio para falar com você e te redirecionar naquilo que ele tem para você. Porque Deus não há barreira, Deus é além fronteiras. Não há empecilho, nada pode impedir que a voz de Deus impacte o coração daquele que ele quer alcançar. Amém? Então, quando observamos, João Batista estava semelhante ao profeta Isaías em um cenário de perversão. Mas João Batista, ele corre toda a redondeza pregando o evangelho do arrependimento. Hoje estamos vivendo o evangelho light, onde as pessoas veem como está, permanece como veio. Negativo, o evangelho de Cristo é vem como está, mas não permaneça como veio. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, Lucas 9, 23, quem quiser vir após mim, negue a si, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nos reportamos para o evangelho de João, no capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos chega elogiando a Cristo. Jesus diz para ele, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é preciso arrependimento. É preciso se arrepender da sua vida velha, tomar um posicionamento diante de Deus para poder viver o quebrantamento acompanhado de avivamento, seja coletivo, seja na área, no âmbito pessoal. Amém? Então nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos. Isaías, no momento de apostasia, de desvio do coração do povo de Deus, Isaías, ele dizia, ai de vós, até que ele mesmo teve a experiência. E agora ele diz, ai de mim. E ele foi purificado, ele viveu o seu avivamento. João Batista estava vivendo o avivamento pessoal. E este avivamento de João Batista impactou aqueles que estavam ali na sua geografia. Porque havia uma profecia em Isaías, no capítulo 40. A palavra de Deus diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas,
todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados. Então, o profeta João Batista se levanta para aplanar o caminho do Senhor. E aqui aconteceu um avivamento. Aconteceu, o povo foi impactado, porque avivamento, viver avivamento, é uma vida de arrependimento, é alma sendo alcançada. Não pense você que avivamento é ficar sapateando. Isto não é avivamento. Avivamento, quando o Espírito está movendo, é quando almas estão sendo convencidas do seu pecado. E se arrepende e larga a sua vida velha para viver a vida de Deus. Isto é avivamento. Porque no contexto do profeta João Batista, houve este avivamento. A sua mensagem era impactante: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E almas, vidas de toda multidões ia até João para ser batizada, tendo por base o arrependimento. Pessoas sendo impactadas. E a palavra de Deus diz que a sua mensagem era tão poderosa que até as autoridades, os soldados, iam até ele, perguntando o que ele deveria fazer. Porque estavam sendo impactados. O avivamento estava acontecendo. E quando a mensagem pura, sem mistura, sem hibridez, sem corrupção é ministrada, é exposta, é disseminada, o avivamento acontece. Porque o Espírito se move pela sua palavra. O Espírito faz a penetração no coração, dividindo alma e espírito, mediante a sua palavra. Então, quando a palavra é disseminada, há avivamento. Pessoas são convencidas do seu status quo de pecado, e aí elas são conscientizadas para mudar de vida, e quando elas mudam de vida, aí há avivamento. A Bíblia diz que multidões iam até João para ser batizada, porque entendia a sua mensagem, que era uma mensagem teocêntrica, cristocêntrica, e com isto reconheciam a necessidade da metanoia, de mudança de conduta. Porque se não entendermos que para haver quebrantamento e avivamento é preciso arrependimento, se nós não entendermos esta verdade, nós vamos ficar no deserto espiritual como o povo hebreu que estava na eminência de entrar na terra prometida, mas por causa da incredulidade e influência de 10 príncipes, eles ficaram no deserto por 40 anos e morreram sem entrar na terra prometida, com exceção de Caleb e Josué. Então, se nós não entendermos que nós precisamos nos arrepender e examinar o nosso próprio coração a cada dia e procurar estar sempre nos alinhando com a vontade de Deus, não haverá quebrantamento, não haverá avivamento. Porque nós precisamos, para viver quebrantamento e avivamento, é preciso arrependimento, meus amados. Só vai viver o avivamento verdadeiro no âmbito pessoal e no âmbito coletivo, quando todos nós ter um posicionamento de arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, vamos ficar como o povo hebreu no deserto, que saiu do Egito, ficou no deserto, estava na eminência de entrar na terra prometida, mas por causa da incredulidade de 10 príncipes, se deixaram influenciar e aquela geração toda ficou estirada no deserto. Então, nós precisamos, para viver o novo de Deus, arrependimento. Porque sem arrependimento não há quebrantamento, e sem quebrantamento não há avivamento. E eu não estou falando de remorso, eu estou falando de arrependimento que conduz à salvação. Arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que nos introduz segundo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. O povo ficou no deserto, estirado, não entrou na terra por causa da sua incredulidade, da sua dureza de coração, de não se arrepender. Porque quando eles estão ali na iminência, que eles viram que ele não ia entrar, que ia voltar para o deserto, o que eles sentiram foi remorso, não arrependimento. Então, para que nós entremos no avivamento verdadeiro que Deus tem para cada um de nós, seja no âmbito pessoal e no âmbito coletivo, é preciso arrependimento.
é preciso arrependimento. O arrependimento é necessário para viver quebrantamento, acompanhado de avivamento, pois vivemos em tempos pós-modernos ou ultramodernos, que as pessoas estão adaptando o evangelho à sua vida, em vez de se adaptar à equação da palavra de Deus, à equação do evangelho de Cristo, o evangelho da renúncia, o evangelho que para viver as suas bênçãos, a plenitude da bênção do evangelho, nós precisamos nos arrepender. E agora eu falo para você que não tem uma aliança com Cristo e deseja ter uma aliança com Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar sua vida e aceitar a oferta de Deus, porque João 3,16 a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, arrependimento para poder viver quebrantamento acompanhado de avivamento. Avivamento. Quando nós nos reportamos dentro da história do povo de Deus, todas as vezes que houve avivamento, antes teve que ter arrependimento, acompanhado de quebrantamento, para que o avivamento pudesse vir. Quando observamos o livro de Atos, a palavra de Deus diz que após 50 dias após a ressurreição de Cristo, Cristo já tinha ido a subida aos céus, ascendido aos céus, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam no cenáculo, aguardando a promessa. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre cada um deles, distribuindo língua como de fogo, e 14 nações helênicas estavam ali no dia de Pentecoste. A palavra de Deus diz que quando eles ouviram o som, como de um vento impetuoso, eles começaram a perguntar: o que é isto? Por que estes homens falam na nossa língua? E a palavra de Deus diz que alguns que estavam ali começaram a zombar. Porém, Pedro se levanta e faz a sua primeira pregação, cristocêntrica, teocêntrica. E a palavra de Deus diz que ele trouxe ali uma narrativa, uma pregação desde o profeta Joel, que começou a trazer a revelação da profecia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a palavra de Deus diz que após a sua pregação, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus e tanto estrangeiro que convertido ao judaísmo, foram impactados pela mensagem do apóstolo Pedro, pela mensagem ungida pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Pedro começou a dizer: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, com milagres, feitos extraordinários, sinais que Deus realizou entre vós por meio dele. Como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado, pela presciência de Deus, vós o mataste crucificando pelas mãos de ímpios. Deus o ressuscitou quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. E quando Pedro discorre as escrituras, desde os salmos aos profetas, a Bíblia diz que eles foram impactados. Pedro começa explicando tudo. Isto, nós não estamos bêbados. Isto aconteceu porque estava escrito no profeta. E a palavra de Deus diz que quando eles ouviram, se não vejamos, Atos 2,37, ao ouvir isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, quando Pedro ele expõe a mensagem, discerminou a mensagem a partir do profeta Joel, explicando que tudo aquilo não era obra do acaso, que tudo aquilo não era efeito de bebida, pois Pedro dizia: visto que é a terceira hora do dia, os homens foram impactados. E a palavra de Deus diz que eles começaram a clamar a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer? E aí Pedro entra com a mensagem do arrependimento: arrependei e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que se reuniram, a igreja ali que foi inaugurada, reuniram a eles quase 3.000 pessoas. Por quê? Porque a mensagem teocêntrica,
ela tem esse poder de convencer o pecador da condição que eles estão. E a mensagem teocêntrica, cristocêntrica, conscientiza o pecador para que ele mude de vida e aceite a oferta de Deus. Aceite o convite de salvação. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados. A palavra de Deus é clara: vinde a mim. Jesus disse nesta noite para você: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Cristo tem descanso para você. A semelhança que aconteceu aqui com estes homens, quase 3.000 pessoas, se arrependeram, receberam aquela palavra, esta palavra ungida, e houve salvação, houve restauração, e eles receberam o Espírito Santo, porque Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom. Aqui o dom, aqui não está falando de carisma, que é os dons do Espírito. O termo aqui no original é dorean, ou doran, que está se referindo à própria pessoa do Espírito, que é quando você recebe, quando Deus dá ao homem, é o dom de Deus para nós. É o dom do Senhor. Diferentemente que da classificação de 1 Coríntios 12, que quando fala de dom ali, o termo original é tarisma ou tarismata. E Pedro diz aqui: recebereis o dom, dorean, o dom de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus na vossa vida. Então, meus amados irmãos, para que haja quebrantamento, acompanhado de avivamento, é preciso arrependimento. É preciso arrependimento. É preciso que nós tenhamos um posicionamento diante da mensagem de Deus. Porque o profeta Isaías, para viver o avivamento, ele teve que reconhecer que ele era um homem de impuros lábios. Ele teve que reconhecer que ele não era diferente daqueles que estavam ali. Que a semelhança daqueles homens pecadores, pervertidos, desviados, ele também era pecador. E ele reconhece: ai de mim, que sou homem de puros lábios e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, para que ele vivesse o avivamento, ele teve que se arrepender, teve que reconhecer. E aqui neste ato do profeta Isaías, de confessar seus pecados, reconhecendo sua condição e o meio geográfico que ele estava vivendo, foi crucial para que ele recebesse o perdão e para que ele vivesse avivamento. Isaías 6,6 diz que um dos serafins voou, trazendo na sua mão uma brasa que havia tirado do altar em uma tenaz, e tocou nos seus lábios, tocou na sua boca, dizendo: o teu pecado foi tirado, teus lábios foram purificados. Então, é quando há arrependimento, quando há reconhecimento de pecado, é que há purificação, há perdão. Porque na epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que, no versículo 8 ao 9, a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é preciso arrependimento. Só vive quebrantamento, avivamento, se houver arrependimento, meus amados. Ninguém pode viver o novo de Deus sem que abra mão daquilo que é velho. Ninguém pode viver os sonhos de Deus sem abrir mão dos seus próprios sonhos. Ninguém pode viver a vida de Deus sem abrir mão da sua própria vida. E aqui eu não estou falando de suicídio. Eu estou falando de renúncia. De você abrir mão do seu eu, da sua prepotência, da sua autossuficiência, para que você possa ser entronizado, introduzido dentro do propósito de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Então, para viver avivamento, para viver quebrantamento, é preciso arrependimento.
O profeta Isaías só pôde viver o que Deus tinha para ele, porque ele reconheceu a sua miserável condição. Ele reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, e os seus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E ali ele foi perdoado, purificado. E quando nós olhamos no análise a vida do profeta, ele já tinha experiência com Deus. E aqui fica um alerta, tem muitas pessoas que têm experiência com Deus, mas que ainda não foi purificado. E acha que isto é o suficiente. Ei, experiência com Deus não te leva ao céu. O que te leva ao céu é uma vida de arrependimento e colocar sua fé no Filho de Deus. Porque tem muitas pessoas que contam milagre. Eu não ando dentro da igreja, não sou crente, não sou evangélico, mas Deus já me livrou de acidente, de balas perdidas, Deus já me deu livramento. Graças a Deus, isso é a graça de Deus. Porque Deus faz chover sobre maus e bom, sobre justo e injusto. Mas isso não te leva ao céu. O que te leva aos céus é a tua fé no Filho de Deus. Aleluia! Então se arrependa dos seus pecados, para que haja quebrantamento acompanhado de arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não haverá salvação. Não haverá salvação. Porque a Bíblia diz: quem vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não é por você ter experiência de livramento de acidente, de balas perdidas, uma cura, porque você foi em um culto, que você vai para o céu. Você vai para o céu se você pôr a sua fé em Jesus, que despiu da sua glória e se encarnou nesse mundo pervertido, corrompido, por amor de nós, para nos salvar. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, meu querido e minha querida, se arrependa, você que não tem uma aliança, e você que já tem uma aliança, mas você tem ouvido esta palavra e Deus tem te incomodado, que tem área da sua vida que precisa de renúncia. Então, renuncie para viver os planos que Deus tem para a sua vida. Porque se você não renunciar, você não vai poder viver os planos que Deus projetou para a sua vida. Os planos que Deus projetou para a sua vida. Isaías, ele foi impactado. Ele recebe agora uma mensagem duríssima. Isaías 6,10 está escrito: então disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, vendo vereis e jamais percebereis, torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que veja com os olhos e não ouça com os ouvidos, e nem entenda com o coração, e não se converta, e nem seja curado. E nem seja curado. Por causa do quê? Da dureza do coração do povo de Deus. Que eles receberam esta mensagem dura. E por causa da sua dura cerviz, houve grande consequência. Porque há caminho que para o homem parece correto, mas que no final conduz à morte, como está escrito em Provérbios 14, versículo 12. E o povo foi levado, por causa da sua dureza de receber a mensagem e não se converter, foi levado pelo rei da Síria, das Assírias. Foi castigado por nações vizinhas. E mais tarde foi levado cativo para a Babilônia. Mas mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, mesmo sendo castigado por causa da desobediência, Deus, ele tinha tudo para abandonar o povo, para rejeitar o povo e não querer mais saber daquele povo. Mas a palavra de Deus diz que quando eles estão no cativeiro, o Senhor envia uma carta ao povo, dizendo: dai a vossas filhas em casamento, dai os vossos filhos, tomai as filhas dos povos que vocês estão inseridos, filhos, em casamento para os vossos filhos e vossas filhas, e ore pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade da cidade é a vossa prosperidade. E Deus
vai lá e consola o povo com a promessa, se não vejamos, porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, vos trarei de volta a este lugar, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocarei, virei orar a mim, e eu vos ouvirei, vós me buscarei e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, mesmo eles tendo desobedecido, mesmo eles tendo sofrido duras consequências por causa do seu pecado, toda a nação, houve a promessa de restauração. Mas aqui há um condicionante, arrependimento, buscar o Senhor de todo o coração. Deus se deixaria ser achado. E aqui eu tenho uma lição, que mesmo nos cenários difíceis, em decisões muitas das vezes que nós tomamos errado, Deus, que é um Deus plácido e complacente, Ele mesmo assim, quando há arrependimento, Ele nos restaura e nos restitui novamente em sua casa. Então eu tenho um convite para você neste momento. Se você deseja viver avivamento, se você deseja de fato viver em uma perspectiva diferente da que você tem vivido, se arrependa, para que venha quebrantamento, acompanhado de avivamento, seja no âmbito pessoal ou interpessoal. Amém? Então eu quero orar por você que quer entregar sua vida a Jesus. Senhor, nesta hora, Pai, esta moça, este jovem, esta senhora, este senhor, está reconhecendo a tua palavra, a tua mensagem, reconhecendo os seus pecados, e neste momento ela está confessando os seus pecados. Senhor Jesus, perdoa ele, perdoa ela agora, escreve o seu nome no livro da vida, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, se você foi edificado por esta palavra, se você foi exortado, mas também consolado, compartilhe para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.